Bom, o livro que eu vou apresentar aqui é um livro um pouco técnico, também é um livro para estudo, e que o que ele traz nele é muita coisa, ou se não tudo, a gente já viu nas palestras aqui do centro. Então, é Medicina da Alma, ele é escrito por Robson Pinheiro, pelo espírito de José Kleber. É a segunda edição, que eu tenho uma edição ampliada, ela já tem comentários, pelo que eu li, é um livro que foi reeditado com comentários já complementares. Tem 245 páginas e foi, em abril de 2007, ele foi impresso. Bom, interessante saber sobre o espírito de Joseph Kleber. Ele nasceu em Offenbach, na Alemanha, em 1904, filho de judeus, graduado em física. Ele mudou-se para Viena. Na verdade, a história dele é bem longa, tem 4 páginas, se não me engano. Eu fiz um resuminho aqui, porque é bem interessante aí a vida dele. Ele mudou-se para Viena, na Áustria, onde estudou medicina. Então, ele acabou sendo um médico. Casou-se, teve 2 filhos. Após alguns anos, José foi convocado pelo governo alemão para ingressar na equipe de física, porque ele também era um físico. Além de médico, ele tinha a parte de conhecimentos da física. No início da Segunda Guerra Mundial, foi confinado num laboratório para desenvolver a bomba atômica. Então veja a situação que ele estava, né? Ele com conhecimento em medicina, conhecimento em física, ele foi confinado, e naquela época lá do nazismo, ou você ia ou você ia. E ele foi, então. Só que lá, quando ele percebeu que ele estava construindo alguma coisa para o mal, ele resolveu desertar. Então José se recusou e em abril de 1942 foi levado pelos nazistas, juntamente com sua mulher e os 2 filhos, para o forno crematório e foram queimados vivos. Então é bem dolorosa, né, digamos assim, essa história desse espírito. Bom, o que o livro traz, então? Resumidamente, saúde e doença, ele trata. Então, a ciência, apesar do progresso alcançado, encontra-se ainda distante da causa original, por não atender para o conceito espiritualista a respeito da vida e da saúde, deixando de considerar a imortalidade da vida. A ciência rejeita certos métodos alternativos de cura, pelo fato de encarar o homem apenas como um agregado de células, músculos e nervos. Isso é o que diz o livro, mas a gente sabe que lendo hoje sobre isso, já existem médicos também que trabalham com a espiritualidade, de forma bastante acentuada. Então o livro, quando ele foi escrito, da forma que foi escrito, ele não entra muito nesse detalhe, mas a gente sabe hoje que já existe também, não só já se acredita um pouco mais, né, na espiritualidade, na parte de medicina. Bom, o livro em si, ele é de fácil entendimento, embora seja um livro mais técnico, mas ele traz ilustrações. Até a tia Tânia me mostrou antes um catálogo com folders ali que ela tem Agora vai complementar, esse livro vai ficar e vai fazer um casamento com o que a tia Tânia tem ali, que é um complemento ali com todas as ilustrações. Ela tem separado os encartes e onde fala de cada ilustração que se refere, né? Então bem interessante. Então ele tem explicações complementares e aborda os temas de forma resumida, porém de fácil entendimento. Ele também tem perguntas e respostas, né? Todos os capítulos, de uma altura em diante, ele tem perguntas e respostas. Então isso é bem interessante e fácil de entender tudo o que ele traz. Meu pai. É no último. Voltou. Então, resumidamente, assim, que trata? Reforma íntima e educação dos sentimentos, né? É o que a gente está fazendo aqui todas as quintas-feiras, fazendo o nosso trabalho, né? Aprendendo. Cultivo das virtudes da alma, o altruísmo, né? O que é o altruísmo? Aquela pessoa que se dedica para atender outros, para ajudar os outros. Pacificação, solidariedade, né? Que faz parte. Fraternidade, caridade desinteressada, foi o que foi comentado anteriormente aqui, que esse é um propósito também que a gente tem que ter, né? Fazer a caridade sem interesse em ganhar algo em troca, né? E capacidade de perdoar.
que é bastante difícil, né? Mas nós temos que fazer nossa reforma e chegar a isso. Quanto ao trabalho, né? O trabalho do dia a dia da gente, prece e vínculo com a vida espiritual superior, orar e vigiar, né? Sempre. Espiritualização, finalidade da existência, por que nós estamos aqui, né? A gente sabe o porquê, a gente está estudando para isso, né? Não vim por acaso, né? Nós estamos aqui por acaso. E o conhecimento e cumprimento das leis divinas, é óbvio, né? Então, resumindo, o livro aborda as ferramentas da doutrina espírita, como chakras, as propriedades dos corpos espiritual, o etérico, o mental, a obsessão e o tratamento das inúmeras patologias que têm sua dimensão extrafísica. Então, como o livro já diz, medicina da alma, é tudo aquilo que atinge o nosso corpo físico, né? E que tem motivos extrafísicos. Tudo isso sem descuidar da influência de atos, palavras, ideias e emoções da vida humana, mostrando com clareza que os preceitos de Jesus são, na verdade, um tratamento de restabelecimento da saúde humana em seu nível mais amplo. Eu achei interessante aqui, queria ler para vocês, como é um espírito alemão, teve uma pergunta muito interessante aqui, e para mim deixa eu ver se eu acho que por que um espírito alemão veio para o Brasil, né? Quem é ajudar aqui no Brasil? Então a pergunta foi feita assim: por que motivo espíritos que desencarnaram na Alemanha como irmão preferiram trabalhar no Brasil a favor da humanidade e não continuar sua tarefa no mesmo país onde viveram sua última encarnação? Eis a resposta: os espíritos que escolheram trabalhar no Brasil não abandonaram aqueles que ficaram reencarnados na pátria onde viveram sua última experiência física. Acontece que, deste lado da vida, pelo menos para os espíritos de minha esfera, é onde José está, não temos as barreiras geográficas que demarcam os continentes e países da Terra. Por isso, não nos importa a latitude geográfica em que estivermos para a realização da tarefa que nos foi confiada pelo alto. No entanto, espíritos experimentados em diversas reencarnações em várias partes do planeta reencarnaram no Brasil, trazendo na alma as experiências espirituais que fazem do povo brasileiro um povo mais fraterno e mais experiente nas questões espirituais, facilitando para nós a sementeira do bem imortal, por encontrarmos nestas almas o terreno íntimo adequado para que possamos trabalhar. E isso não faz do Brasil um país privilegiado, mas o faz mais responsável ante as outras nações da Terra, devido ao crédito de confiança que o alto depositou nas mãos do povo brasileiro. Então veja que interessante isso, né? A responsabilidade que vem para nós do Brasil e por nós podermos estar fazendo isso com o que foi trazido, né? Então esse é o livro, a partir de hoje ele faz parte da biblioteca. Muito obrigado.